Bom, pessoal, ontem foi 9 de maio, né, em comemoração ao dia da vitória que os russos comemoram, o dia em que os russos, os soviéticos, junto com os aliados, venceram os nazistas, né? Em comemoração a esse acontecimento, ontem na Rússia, o Putin disse que a Rússia não tem inimigos, mas que o Ocidente resolveu declarar guerra à Rússia e, e que a Rússia vai responder. E hoje eu vi mais cedo o pessoal da OTAN também aí, todo mundo enxuriçado, de que vão defender a liberdade e toda essa ladainha que a gente conhece. A coisa só está esquentando, tanto do lado da Rússia quanto do lado da OTAN. O pessoal tá crescendo, assim, está numa escala de cada um falando mais grosso que o outro, e, e a gente corre um risco razoável aí de ter algum ataque nuclear, ainda que não seja um ataque daquele que destrua tudo, mas algum ataque nuclear parecido com o que aconteceu na, nas duas cidades japonesas. O China está querendo que se faça um acordo, e o Lula também tem falado muito na proposta de acordo, uma proposta de ter algum acordo de paz, né? E é claro que a mídia caiu em cima de pau, como que se pode, que não sei o quê. É que a mídia manipula os sentimentos das pessoas. Quem tem pena das pessoas que estão morrendo na Ucrânia? São os mesmos que não têm pena que nesse momento agora, até pouco tempo ainda está acontecendo, são os mesmos que não têm pena, nem fala dos que estão morrendo no Iêmen. Que aliás parece que vai começar a ter um acordo de paz aí, porque a China costurou um acordo de paz entre Arábia Saudita e Irã, tanto que a Arábia Saudita vai abrir representação diplomática no Irã e o Irã vai abrir representação diplomática na Arábia Saudita. Isso é um acordo histórico e o que está levando, inclusive, Israel na região a repensar a sua tradicional alinhamento, o seu tradicional alinhamento com os Estados Unidos. É bom lembrar que Israel não tem uma má relação com a Rússia. Muito da população israelense é de origem russa. Então, a China está tentando colocar paz no mundo, porque os chineses gostaram do comércio. Os chineses estão começando a ficar muito ricos com o comércio e não querem uma guerra atrapalhando o seu comércio. Por isso, os chineses estão interessados em fazer a paz acontecer, e os Estados Unidos, como está vendo o seu poder cair, estão se levantando contra a possibilidade de um acordo de paz na Ucrânia. Porque a Ucrânia está em guerra com a Rússia, mas a Ucrânia não decide nada. A Ucrânia está sendo usada pelos Estados Unidos e pela União Europeia para fustigar a Rússia e tentar enfraquecer a Rússia. O
que acontece é que, acostumado a impor sanções a torto e a direito pelo mundo, os Estados Unidos agora estão vendo o rebote das sanções está de volta na União Europeia. A Europa está padecendo muito com as sanções que eles impuseram à Rússia para tentar enfraquecer a Rússia, mas está acontecendo o efeito rebote, está acontecendo o contrário. Ao invés da Rússia estar sendo debilitada pelas sanções, são os que impuseram as sanções que estão sendo debilitados. São, eu acho que mais de 11 mil sanções, eu ouvi falar isso, que impuseram à Rússia. E os chineses não querem que essa guerra continue porque está atrapalhando os negócios. Quem está se dando bem com essa guerra é a Índia, que está comprando petróleo barato da Rússia, e como os europeus impuseram sanções à Rússia para obedecer aos Estados Unidos, estão comprando petróleo da Índia como se fosse... Na verdade, estão comprando petróleo russo pelas mãos da Índia e estão com a fantasia de que estão sancionando a Rússia. É assim, e pareceu inteligente aos europeus, né? Mas a situação na Europa... A Europa não tem futuro. A Europa teria uma sobrevida pela frente aí se aliassem com a Rússia. Mas eles não têm liberdade. A liberdade europeia é uma liberdade condicionada pelos Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos está cheio de bases norte-americanas na Europa. E eles não têm liberdade de negociar com quem os Estados Unidos não queiram que negocie. Está praticamente aí provado que foi os Estados Unidos que explodiu o Nord Stream 2 ou algum aliado dos Estados Unidos para impedir que a Alemanha recebesse petróleo, gás, os oleodutos, né, os gasodutos do Nord Stream 2 foi explodido para impedir que a Alemanha recebesse petróleo não, gás da Rússia. E o gás barato da Rússia é que era a fortaleza da indústria alemã. E com isso, o que está acontecendo? A Alemanha está enfraquecendo a sua economia. A Alemanha, por imposição dos Estados Unidos, tomou medidas que está enfraquecendo a sua indústria em obediência aos Estados Unidos. Aí se vê aquela história. E pior que hoje em dia tem muitos europeus que ainda acreditam com aquele... Ai meu Deus, esqueci o nome do trem. Plano Marshall, que levantaram eles, europeus e tal, e eles acreditam que tem que estar gratos aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos os libertaram do nazismo, sendo que, na verdade, quem libertou o nazismo, a Europa do nazismo, foi decisiva a então União Soviética, né? A Rússia. Mas não querem dar o braço a torcer. Aí fica com aquela história de o dia D, em julho parece, que as tropas norte-americanas desembarcaram na Normandia para salvar a Europa do nazismo, sendo que na verdade quem fez a salvação da Europa do nazismo foi a então União Soviética. Então,
nós estamos aí num panorama em que o BRICS deve ter um protagonismo aí pela frente muito grande, e o Brasil está sabendo, assim, tem que estar equilibrando nesse jogo aí, de ter que se equilibrar entre não bater de frente com a Europa e com os Estados Unidos, mas não pode bater de frente com a Rússia também, porque a Rússia é colega de BRICS do Brasil e é uma aliada de primeira hora da China, com a qual o Brasil tem um grande, assim, o maior sócio comercial do Brasil. Aliás, a China cresceu tanto que é o maior sócio comercial de todo mundo, inclusive dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão numa situação assim de não ter saída. Vão ter que aceitar que não vão continuar sendo a grande potência mundial. Claro, eles estão esperneando, não querem aceitar tal condição, mas a desdolarização na economia já começou. Do ponto de vista da moeda de circulação de mercadorias, do comércio, o dólar ainda é muito forte. Mas do ponto de vista de o dólar como uma poupança, onde os ricos do mundo inteiro guardam seu dinheiro, isso está reduzindo muito rapidamente, porque as sanções que foram impostas aos multimilionários russos por causa da invasão por parte do Putin e da Rússia à Ucrânia, isso fez com que multimilionários de qualquer lugar do mundo que tem o seu dinheiro, seja dinheiro legal ou ilegal, começaram a pôr as barbas de molho e ver, pô, se fizeram isso com os russos, por quê? O Putin fez uma coisa que eles não gostaram, e se meu governo fizer uma coisa que eles não gostarem também? E aí começou a haver uma fuga do dólar como moeda de poupança, né? Os multimilionários começaram a fugir do dólar como moeda de guardar a sua riqueza. Vamos ter essa economia aí assim, o mundo multipolar. Se a Rússia ganhar essa guerra, e parece que vai ganhar, o mundo multipolar não tem mais volta. Se a Rússia perder, aí a gente vai ter situações muito complicadas aí pela frente. Na verdade, situações complicadas vão ter de todo jeito, mas a multipolaridade sofre um atraso. E para países como o Brasil, é interessante que existe uma multipolaridade forte. O BRICS está vindo aí com tudo, já tem uma fila imensa de países querendo entrar no BRICS. Arábia Saudita, Argentina. Me parece que a Argentina, eles talvez deixam em atraso aí a entrada da Argentina para ver o que acontece na Argentina, porque o atual presidente da Argentina disse que não vai concorrer, o Alberto Fernandes, né? E a Cristina Fernandes de Kirchner também não vai concorrer, está sendo perseguida, está sofrendo um processo de lawfare, a perseguição, quando a instrumentação jurídica da justiça é usada como um instrumento para perseguir o político. E é o que está acontecendo. O que aconteceu com o Lula aqui no Brasil, aconteceu com Rafael Correa no Equador e está acontecendo com Cristina Kirchner na Argentina. Então, o que está despontando aí
é o que se chama, o tal de Javier Milei, que é o que se chama de o Bolsonaro da Argentina, que é um cara tão esquisito que ele advoga que se possa vender rins no Mercado Livre. Olha só a cabeça do camarada. Então, e esse Javier Milei já declarou que ele é a favor de dolarizar a economia argentina. Isso para o Brasil, se acontecer essa dolarização da Argentina, para o Brasil é péssimo. Por isso já existe uma conversa aí de criar uma moeda entre Brasil e Argentina para que os dois países possam comercializar, fazer comércio entre si sem ter que recorrer ao dólar. Mas se esse Javier Milei ganhar e resolver dolarizar, isso plano mela um pouco. E talvez mele a entrada da Argentina no BRICS, porque está se desenhando aí que o BRICS vai ter uma moeda própria, talvez lastreada nas riquezas dos países componentes do BRICS, né? Como eles estão trabalhando para ter uma moeda que possa gradativamente substituir o dólar como não só como moeda de reserva, mas também como moeda de transação comercial, se Javier Milei ganha na Argentina e resolve enfiar a Argentina na dolarização, isso contrapõe ao, ao interesse dos BRICS, né? Então, galera, vamos ter fortes emoções aí pela frente. Hoje as ideias esteve mais emaranhadas que nunca. Eu vou buscar começar a fazer um roteiro do que eu vou falar e começar a publicar mais vídeos, porque eu passei muitos dias sem publicar. Mas hoje as ideias esteve mais emaranhadas que nunca. Se inscreva no canal, dê o like ou dislike, manda para os amigos e para os inimigos e até a próxima.